Seguindo aqui, princípios recursais, certo? Se vocês abrirem os livros de vocês, né, de processo penal, vocês vão ver diversos princípios, mas aqui, em sede aqui de prática desse curso, né, dos erros e dúvidas que a gente vê frequentemente na hora de corrigir peças, né? Eu, pessoalmente, eu trabalho sempre passando as peças diretamente para os meus estagiários e para os meus assessores, e eles mandam para mim, e eu corrijo e sempre dou feedback, né? Então, assim, por mais que a peça esteja repleta de erros, né? Eu não corrijo e já protocolo. Eu corrijo, mas eu mostro onde é que estava errado, onde é que pode ser melhorado. Então, esses princípios que eu selecionei aqui são os princípios que, na prática, que de correção de peça, tanto de estagiários quanto dos analistas, né? Dos servidores, eu percebo muito, na verdade, esses erros, né? Os colegas também com quem eu falo, né? Tipo, quais são mais problemas assim que vocês percebem, né, na prática, envolvendo recursos, né? Eu selecionei esses. Eu vou ter até o duplo grau de jurisdição, porque o duplo grau de jurisdição não tem um problema muito na prática, não. Mas esses três aqui, principalmente a dialeticidade, isso realmente é uma coisa que acontece muito na prática, né? Bem, gente, o que é esse princípio da dialeticidade e por que que na prática é, isso se vê muito aqui no nosso trabalho, né? A dialeticidade, né, como o próprio nome diz, né, a dialética, né, vem ao encontro do fundamento em que o recurso ele visa rebater pontualmente a decisão judicial. Então, o juiz proferiu uma decisão, uma sentença condenatória, e na hora do seu recurso, você tem que pegar essa sentença e mostrar para os desembargadores expressamente, olha, o juiz decidiu isso aqui. Vocês podem botar, tudo bem, Ctrl+C, Ctrl+V da sentença do juiz. E em cima do que o juiz colocou, você vai rebatendo, olha, o juiz errou isso aqui. Aqui nesse ponto ele não reconheceu atenuante, porque embora ele tenha justificado por que que ele fez, mas ainda assim ele falou, súmula 545 do STJ. Aqui o juiz colocou um regime fechado, quando aqui, na quantidade de pena que ele fixou, caberia o regime aberto. Ele está fixando o regime fechado tão somente porque o crime é qualificado como crime hediondo, mas ele está ferindo a súmula 712, 713 do STF. Então, isso é dialeticidade. É você apontar para os embargadores ou para os ministros, seja do STJ ou do STF, onde foi que o juiz anterior errou. Por que que eu estou dizendo isso? E porque parece uma coisa assim muito óbvia, né? Porque na prática, assim, o que é que a gente observa muito? Fez a alegação final, beleza. Aí a juiz foi pau, né? Derrubou a nossos argumentos da alegação final e proferiu sentença condenatória. Aí muitos de vocês sabem o que faz na hora de fazer o recurso? Simplesmente pegam as alegações finais, Ctrl+C, Ctrl+V, e jogam na razão da apelação. Pô, como se fosse a apelação uma revisão de prova de faculdade, sabe? Aquela coisa que você precisa de meio ponto para passar. E você chega pro professor, tipo, não, professor, considere aí alguma coisa aí, pô, arredonde minha nota aí. Você não apresenta nenhum fundamento porque que ele está errado naquela correção. Você só quer que ele dê uma olhadinha de novo. Não, olhe com carinho, olhe de novo, né? Isso não é dialeticidade nenhuma, certo? E muitos recursos não estão sendo sequer conhecidos pelo tribunal por falta disso. Então, se você usa tão somente o Ctrl+C, Ctrl+V das alegações finais no seu recurso, porque você perdeu para o juiz de primeira instância, saiba que o tribunal pode nem conhecer. Dizer, rapaz, beleza, legal, mas você não trouxe nenhum fundamento, você não apontou em nenhum momento do seu recurso onde foi que o juiz errou. Ah, não, está indiretamente, porque o juiz errou porque não deu o que eu queria, né? Ele rebateu. Mas olha aí de novo para ver se o juiz está certo. Não é assim, entendeu? Então, a dialeticidade aqui, que eu bato aqui na tecla, é para impedir que isso aconteça, esse Ctrl+C, Ctrl+V das alegações finais de um recurso, sabe? Ignorando que o juiz colocou.
Então, você tem que saber rebater por todo. Da mesma forma como nas alegações finais, vocês rebatem pontualmente o que o Ministério Público está trazendo, na parte dos recursos, vocês vão ter que rebater pontualmente também o que o juiz está colocando, certo? Por que que o juiz errou aqui? O juiz errou. A decisão judicial, o juiz falou isso aqui está errado, por causa disso aqui. Aqui na segunda parte da sentença, o juiz colocou isso aqui está errado por causa disso. É assim que se faz o recurso, certo? Ctrl+C, Ctrl+V, não dá certo, entendeu? Principalmente com todo respeito ao civilista, em penal, processo penal, que a coisa aqui é muito mais artesanal do que uma coisa mais industrial, sabe? Então, que cada caso é um caso, cada sentença é uma sentença. Então, mesmo com o mesmo crime, mesmo com o mesmo réu, reincidente pelo mesmo crime, sabe? Essa prática de Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+C, Ctrl+V. E agora também, o uso de inteligência artificial também, né, que acaba sendo também um início da peça, né? Também a gente começa a acompanhar alguns erros no uso desses tipos de tecnologia também. Então, entenda uma coisa, e aí um pouco mais de prática. O Ctrl+C, Ctrl+V, né, o uso de modelos de colegas, o uso de modelos de defensores, isso é só um ponto de partida de vocês, não um ponto final, sabe? E assim, a gente vai notando assim, reiteradamente o servidor, o estagiário, ou mesmo o defensor público que vai usando esse expediente Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+C, Ctrl+V, a gente vai anotando, a gente vai apontando, sabe? Porque, assim, se é só para fazer Ctrl+C, Ctrl+V, a gente não precisa de um ser humano. Um chat GPT já faz isso, entendeu? É até mais barato, né? Então, pagar o chat GPT, a assinatura anual do chat GPT, é mais barato do que o mensal do estagiário e do servidor, sabe? Então, o diferencial aqui do criminal, principalmente no princípio da dialeticidade, é justamente o juízo crítico. É justamente essa percepção que vocês, né, têm que nenhuma máquina tem. Então, essa é a questão de você fazer roboticamente, Ctrl+C, Ctrl+V, sem rebater os argumentos do juiz na parte do recurso, né, fere esse princípio da deleticidade, e alguns desembargadores sequer estão conhecendo o recurso, nem leem o recurso, né? Eles olham, tá, eles olham, tem desembargador que está fazendo o seguinte, deixa eu ver se a apelação é um Ctrl+C, Ctrl+V da alegação final. Se for, eu nem leio o recurso. Eu nem leio, sabe? Porque o recurso é contra a sentença, não é contra a alegação final. Entende? Então, é basicamente isso sobre o princípio da dialeticidade, certo? Vamos agora aqui, gente, para o princípio da proibição da reformácio impérios, né? Direta e indireta, e depois da reformácio médios para a defesa. Vamos lá. Tem aí uns 21 minutos, e a gente vai ficar 20 minutos aqui nesse princípio aqui, certo? Qual é a sacada aqui, primeiramente, da reformácio impérios, né? Que é um princípio que tem tanto no processo penal quanto no processo civil, só que no processo penal a complexidade é muito maior. Qual é a sacada? É que quando você recorre, a sua situação ela não se torne pior do que a sua situação inicial. Então imagine que seu assistido, né, foi condenado há uma pena de homicídio qualificado de 20 anos. E você quer recorrer para diminuir essa pena. Só isso, certo? O tribunal, ele não pode, ao julgar o seu recurso, falar o seguinte: não, conheço o recurso, foi feito no prazo correto, é tempestivo, da decisão condenatória cabe apelação. Tá, vou julgar o recurso. Aí vai dizer, olha, defensor público. Não só não vamos modificar a sentença para diminuir, como também vamos aumentar a pena. Vai sair de 20 anos agora e vai para 25, né? Esse tipo de situação não pode acontecer aqui no processo penal, simplesmente porque se você faz isso, né? Se no seu recurso a sua situação pode piorar, você simplesmente não recorre. Você fica com medo de recorrer.
E isso é um grande problema, porque, como a gente trouxe lá na parte inicial, o recurso ele serve para corrigir um erro humano e também para conformar a parte que está recorrendo. Então, se eu vou recorrer, só que eu sei que ao invés de melhorar minha situação pode piorar, eu fico com medo. Assim, o recurso vira uma aposta, né? Pode melhorar, pode piorar. Isso não pode acontecer, sabe? A pessoa não pode ter medo do recurso, medo que a situação dela piore ainda mais com o recurso, né? A pessoa que, quando recorre, ela tem que ter em mente que a situação dela ou vai ficar do jeito que está, ou vai melhorar. Não pode piorar. Porque se você traz uma consequência dessa, né? Simplesmente a pessoa fica com medo de recorrer, não recorre, e aí as injustiças que aconteceram no início do processo são perpetuadas. Então, para isso existe esse princípio da proibição do reformatio impeius, certo? Basicamente isso. Então, se recorre, a parte que recorreu só pode ter dois resultados. Ou a situação dela não mudou, fica do jeito que está, ou a situação dela melhora. Nunca vai piorar, certo? Beleza. Agora vamos aqui para essa classificação, né? Reformatio impeius, direta e indireta. A direta é essa situação que eu acabei de dizer, na qual o tribunal, ao julgar o recurso, ele não pode agravar a situação do recorrente, como eu acabei de falar, né? Se ele recorre para diminuir uma pena de 20, essa pena ou ela fica 20, né? Deixa do jeito que está, ou diminui. Vai para 19, vai para 18, vai para 17, vai para 16, que é o que você queria. Você queria diminuir a pena, conseguiu. Ou você não conseguiu, ficou do jeito que está. Sua sentença não pode aumentar, né? Você recorrer para diminuir para 20, o desembargador vai botar 25. Pode, certo? É basicamente isso. Ou seja, reformagem que pede direta. O tribunal, ou seja, o órgão de quem que vai julgar o seu recurso, vai, só pode julgar nos limites do seu recurso. Ou seja, ou vai ficar do jeito que está, ou vai melhorar essa situação. Quem faz isso é o tribunal, certo? Ou seja, o órgão que você está recorrendo. Tudo bem? Prestaram bem atenção nisso? Vamos para a indireta agora, porque é um pouquinho diferente aqui. Na indireta, acontece principalmente no caso de anulação de julgamentos. Então, vou citar aqui um caso do Tribunal do Júri. Imagine que o assistido ele é condenado no Tribunal do Júri, e aí, nesse Tribunal do Júri, preste atenção, o juiz entende que a pessoa é culpada, né? E o juiz novamente vai lá, homicídio qualificado, e coloca uma pena de 20 anos em cima da pessoa. Tá bom. E aí você vai e recorre dessa sentença, né? Pedindo duas coisas. Olha, desembargadores, eu quero que anule o julgamento, porque esse julgamento foi julgado contrário à prova dos autos, ou seja, os jurados julgaram com provas que nem estavam no processo, né? Muito pelo contrário, são provas que pegam a inocência dele, né? E caso esse julgamento, caso o tribunal entenda que não seja possível, né? Também requeremos a diminuição de pena. Beleza, né? Aí digamos que o tribunal ele acolha logo de cara a anulação do julgamento, certo? Pronto. Então, ó, realmente, recorrente tem razão. A gente vai anular esse julgamento e vai colocar um novo júri, com novos jurados, para que ele seja submetido a novo júri, porque realmente os jurados ali erraram. Certo? Certo. Beleza. Quando acontecer esse novo julgamento, esse novo júri, a situação dele, do recorrente, não pode ser pior do que o primeiro julgamento. Então, imagina, ele vai para o segundo júri e ele é condenado de novo. E aí o juiz do segundo júri, ao invés de uma pena de 20, coloca uma pena de 25 anos. Ou seja, o segundo júri foi pior do que o primeiro júri. Vocês entenderam que o recurso aí, ao invés de ajudá-lo, piorou a situação indiretamente? Veja, diferente da reforma civil impédios direta, não foi o tribunal
que foi a parte que acolheu o recurso, que piorou a situação dele. Foi, na verdade, os novos jurados, ao julgar a situação do réu, é que pioraram a situação dele. Ou seja, o segundo julgamento foi pior. A gente chama isso de proibição de reformar impérios indireta. Por quê? Quem vai piorar a situação do assistido não são os embargadores ou o tribunal que você está recorrendo, mas sim o resultado do segundo julgamento. Então, qual é a situação aqui? Se o réu ele vai para um segundo julgamento, o resultado do segundo julgamento não pode ser pior que o resultado do primeiro julgamento. Então, ainda que ele seja condenado pelo tribunal do júri, e aí não tem nenhum problema, porque no primeiro julgamento ele foi condenado, ele não pode sair com a pena pior. Então, tudo que ele conseguiu de bom e de favorável no primeiro julgamento, se ele recorre, no segundo julgamento, ele só pode ter resultado ou mais positivo que o primeiro julgamento, ou um resultado igual, não um resultado pior. Então, se vocês quiserem anotar como lembrete, vocês podem colocar da seguinte maneira: a reformácio impérios direta versa sobre o julgamento da sentença pelos desembargadores, ou seja, é a proibição de ter uma decisão pior, certo? Enquanto a reformácio impérios indireta é a proibição de ter um segundo julgamento, ou seja, uma segunda audiência, uma segunda sentença pior do que a primeira, entendeu? Na farmácia em pés indireta, o caso vai ser anulado, a gente vai repetir. Quando repete, não pode piorar, certo? Já na farmácia direta, né, a sentença do juiz, ela não pode se tornar um acórdão, né, pior, né, do que a sentença. Ou fica do jeito que está, ou fica melhor, certo? Estão anotando aí? Tudo certo? Beleza. Vamos agora para o contrário, que é reformácio in melius. E eu grifo isso aqui, vou até negritar. Né? Vou colocar aqui esse princípio, vocês também negritem, coloquem em parêntese. A reformácio in melius, ela é um princípio que só se aplica para a defesa, para o réu. Por quê? Porque o processo penal e o direito penal, eles surgem, na verdade, como uma forma de garantias, né, para o réu, né, frente ao Estado, né? Então, o Estado aí vai culpar a pessoa, né? Vai ter a polícia, o Ministério Público, o Judiciário, a população, o clamor público contra a pessoa, enfim, né? Então, esse princípio ele só se aplica favoravelmente à defesa. O que é essa reformácio em Melius aqui? Imagine agora o contrário. A acusação, o Ministério Público vai e recorre para aumentar a pena do réu lá no júri, certo? Então, o promotor não achou pouco a pena de 20 anos, ele está atrás da pena máxima de 30 anos. Ele vai e recorre. No recurso da acusação, o tribunal pode melhorar a situação do réu, ou seja, do recorrido nesse caso? Pode. A isso a gente chama de reformar-se melius, porque o promotor ele recorre para aumentar a pena, a acusação, e os embargadores não só podem indeferir o pleito do Ministério Público e deixar a sentença do jeito que está, fica nos 20, mas também, se os embargadores verem que existem circunstâncias que favoreçam o réu, eles podem, mesmo sem pedido da defesa nas contrarrazões, mesmo sem estar suscitado em nenhum momento do processo, deixou passar em branco, o desembargador pode reconhecer e pode diminuir a pena de um recurso exclusivamente da acusação. Então, o réu, quando ele recorre, ele não pode ter a situação dele piorada.
da qualidade recorrente, certo? Mas a acusação, quando ela recorre, ela pode ter um revés e, ao invés da sentença dar exatamente o que a acusação queria, pode ser o contrário. Então, se o MP recorre para aumentar, o que geralmente o promotor espera é o seguinte: então vai aumentar, eu vou estar certo, ou vai ficar do jeito que está, né? Só que não. No recurso da acusação, o desembargador do tribunal pode reconhecer uma situação, uma circunstância que melhorem até a situação do réu, sabe? Então, a acusação pode ter esse revés, esse gol contra, né? Dizendo assim, né? Coisa que não acontece quando a defesa recorre. Vou dar um exemplo muito comum, que acaba passando muito despercebido por muita gente, que é a menoridade relativa. Então, a gente tinha menos de 21 anos na data do fato, né? Então, muitos acabam assim se passando dessa informação, né, do processo, principalmente no finalzinho do processo. Então, deixa de conferir quantos anos o réu tinha quando isso aconteceu, né? É uma circunstância atenuante, né? É conhecido lá no artigo 65, inciso 1 do Código Penal, né? Ter o agente cometido o fato com menos de 21 anos ou na data da sentença já ser maior de 70 anos. É uma circunstância que diminui a pena. E digamos que ninguém falou isso, nem a defesa, nem a acusação, nem o juiz, aí o MP recorre. E quando chega no desembargador, o desembargador olha, eita, esse cara tinha menos de 21 anos, vou aqui diminuir a pena, vou atenuar. E ninguém pediu, ninguém viu. Ele pode fazer isso? Pode. Ainda que seja um recurso da acusação. Ainda que seja um recurso que visava aumentar a pena. O desembargador pode diminuir a pena. Então, basicamente, isso aí que eu tinha para falar sobre o princípio aí da reformatio impérios, direto e indireto, e da permissão aí da reformatio in melius para a defesa, né? A gente vai ver, acho que no próximo slide, né, os efeitos do recurso, né? A gente chama isso de efeito translativo do recurso, né? A gente vai ver isso aqui um pouco mais na frente, né? Aqui, próximo princípio recursal que eu coloco aqui, né, é o princípio da taxatividade aqui, dentro aqui dos recursos do processo penal. Vejam. E vou trabalhar em cima do recurso de apelação e o recurso em sentido estrito, né? As hipóteses aqui dos recursos. Bem, do mais fácil, né? A taxatividade, né, se refere assim que você só pode recorrer das decisões judiciais, é, como posso falar, de forma delimitada aos recursos que ela comporta. Então, por exemplo, se tem uma decisão, isso é muito comum no processo penal. Se você tem uma decisão que a lei não encaixa nenhuma apelação, nenhum recurso de distrito ou qualquer outro recurso, não cabe recurso algum. Mas pode caber se a decisão judicial importar, e na maioria do processo penal importa, né? Na privação de liberdade, ou risco à privação de liberdade da pessoa, né? Vai caber habeas corpus, né? Lembrando que habeas corpus não é um recurso, é uma ação autônoma, né? Por isso que a gente não vai trabalhar o habeas corpus aqui. Então, a gente vai ver um pouco lá na frente, né? Mas já adiantando aqui, é o princípio da taxatividade, por exemplo, do recurso em sentido estrito. Só vai caber recurso em sentido estrito, né? Nas hipóteses previamente estabelecidas no artigo 581 do CPP, certo? Não está ali no 581, não cabe recurso em sentido estrito, né? Tem a hipótese do Código de Trânsito, né, que tem um recurso em sentido estrito lá, no Código de Trânsito, né, da decisão que suspende a CNH, né, de um crime de trânsito, né, mas não deixa de ser taxatividade também porque está previsto, né? Então você não consegue fazer uma interpretação ampliativa, né, ou não taxativa de, essa decisão não está no 581, mas tem uma decisão de natureza interlocutória, então vai se admitir aqui um recurso distrito. Esse tipo de raciocínio não cola no processo penal, certo? O mesmo vale para apelação, mas a apelação acaba sendo um pouco mais aberta, né? A gente vai ver lá na frente, né? Vai caber apelação de sentença absolutória condenatória, que é o 593, inciso 1, de decisão
proferida no Tribunal do Júri, né, que é o 593-3, vai chegar lá, e decisões com força de definitiva ou decisões definitivas, né? E também a gente vai chegar lá, né? Ou seja, decisões que põem fim a um processo, né? Ou a uma etapa do processo. Então, acaba a gente pegando o conceito aí do processo civil, certo? Então, a taxatividade é basicamente isso. E no processo penal tem esse adendo, né? De que, não cabendo recurso, ou seja, se a hipótese que você está enfrentando, se a decisão judicial que você está enfrentando não vai caber, não está previsto na lei, nem no recurso de distrito, nem na apelação, ou nem mesmo em outro tipo de recurso, você vai ter que se valer de algum, ou você não vai recorrer, realmente não cabe. Imagine um despacho que não tenha nenhum conteúdo decisório, né? É só um despacho de andamento do processo. Você não existe recurso para isso, né? Nem nada, certo? Alguma irregularidade, né? Ou se tiver uma coisa que realmente influencia na liberdade do nosso assistido, um risco à liberdade dele, vai caber habeas corpus. E por fim, digamos que isso aqui eu já fiz até muito em outro juízo que eu trabalhava antes de vir aqui para Lagoinhas, cabe também mandado de segurança criminal, nas hipóteses em que não caiba um recurso e também não caiba habeas corpus, né? Eu lembro que eu passei por uma situação, só para ilustrar, para não ficar uma coisa muito abstrata, né? Em que o crime em questão cabia acordo de não persecução penal, e aí o promotor pedia para um dos requisitos do acordo de persecução penal é que o réu não tenha habitualidade delitiva, né? Então, assim, se ele tem vários processos contra ele, não cabe aí a NPP. E aí o promotor, ele ofereceu a NPP, só que ele dizia que só iria fazer a NPP se a defensoria juntasse o... Na verdade, começava o seguinte: o promotor, ele pediu para o juiz juntar em cartório, né, todas as certidões do réu. O juiz não queria dar trabalho para o cartório dele, que falava o seguinte: poxa, se esse acordo é o promotor que tá propondo, o promotor é que traga essas certidões. E aí ficou a briga entre o promotor e o juiz. Como é que eles resolveram essa briga? Passando para a Defensoria Pública, falando o seguinte: não, bota o defensor para achar, porque é interesse dele, né, do assistido não ser preso, manda para o assistido, né? Aí vinha, né, o acordo de não perseguição penal, colocou o seguinte: tinha o defensor público para juntar as certidões de antecedentes do assistido, para que seja feito aí o acordo de não perseguição penal, se ele quiser. E eu sempre pugnei isso, né? Primeiro, não tinha previsão de recurso, né, sobre isso, né? E eu entendia que estava, na verdade, assim, invertendo todos os valores aí, porque eu olhava assim: bem, se eu tenho comigo o princípio da presunção de inocência, eu não preciso provar que eu sou ficha limpa. É o Ministério Público que tem que provar que eu tenho ficha suja. Não faz sentido eu ter que comprovar a minha primariedade para fazer jus ao NPP. Isso aí cabe ao promotor. E aí, e como o pedido vinha para a Defensoria Pública, eu fazia mandado de segurança, dizendo o seguinte: olha, não tenho nada a ver com isso, não. Até porque, primeiro, é uma incumbência que cabe ao Ministério Público, inclusive tem atos normativos do Conselho Nacional do MP que cabe a ele, e o próprio CNJ tem atos dizendo que essa questão de o Poder Judiciário pode até cooperar, ajudar, mas não tem obrigação também de juntar certidão de antecedentes, não, para NPP. Se o promotor é dono do NPP, ele que vai atrás dos documentos, e não a defesa, que tem o princípio da presunção de inocência, que, tipo, não só eu sou reconhecido primeiro que a pessoa tá limpa, e não a pessoa tem uma extensa ficha criminal. Quer dizer que se eu não juntar a certidão, eu sou presumidamente ficha suja, né? Então, nesses casos, eu fazia muito mandado de segurança. Por quê? Porque não tinha recurso de apelação e nem sentido estrito ou qualquer outro recurso, sabe? Então, tem essas hipóteses também. Então,
Cuidar para não inventar uma apelação, um recurso de distrito, porque por analogia não façam isso, sabe? Então, a saída aí sempre vai ser ou por habeas corpus ou por mandado de segurança, a depender do caso, caso não seja cabível, certo? O recurso.